Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 127. Estamos aqui com a nossa formação tradicional, com Sidney Torres e Arthur Cunha. Fala, Arthur, beleza? Fala, Felipe. Chegamos na semana mais esperada da off-season. O draft é quinta-feira e os nervos já estão à flor da pele. É, senhor Sidney. A off-season demora, mas ela passa rápido também, cara. É incrível, né? Quando a gente acorda já tá no draft e cara, fazia tempo que eu não ficava tão empolgado por uma primeira rodada quanto esse ano, hein? Pois é, fazia tempo que a gente não tinha duas escolhas. Primeira e segunda rodada, muito boa de Patriots. Aí vem, se tudo for normal, se não tiver a maluquice do Belichick, vem 4 jogadores aí já nos 2 primeiros rounds. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre nomes, sobre posição de escolher. Já adianto, né, Sidney, que até pra gente chegar em como a gente vai fazer esse programa foi complicado, porque cada um tem uma ideia, cada um tem um nome, cada um tem um entendimento de necessidades. Draft é sempre muito complicado, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível aqui, né, cara? Quando você multiplica a quantidade de posições que existem no futebol americano por os 7 rounds do draft e ainda tenta encaixar nessa equação a necessidade do time, a cabeça do Belichick, aí a conta estoura, e a cabeça também. Então vamos tentar chegar numa equação aqui perfeita e pelo menos ter um sentido no que a gente vai fazer hoje aqui. Mas já adianto que nem nós 3 aqui concorda com o que a gente vai falar um com o outro. Já tem problema aqui dos 3 já, mas vamos lá, vamos tentar fazer esse podcast funcionar hoje. Vamos para os recadinhos primeiro. Instagram, senhor Arthur, temos agora o Instagram do Patriotas, já tá rolando lá, faz umas semaninhas aí, a gente começou um pouco quietinho, até pra gente entender certinho como funcionava, mas tá lá, tá pronto pra galera seguir a gente, né, meu? Pois é, era um dos pedidos dos nossos seguidores, a criação da conta do Instagram, que é uma das redes sociais que mais vem crescendo nos últimos anos, e tá lá, tá feita, tá prontinha, e agora a gente precisa que vocês comecem a seguir para nosso alcance aumentar e a gente conseguir atrair mais patriotas para conhecer nosso site e nosso projeto. Sidney, Instagram é coisa de gente jovem, eu e você estamos sofrendo pra entender como faz, o que postar, tá difícil pros velhos aqui, hein, cara. Cara, eu demorei a usar, né? Eu comecei a usar faz pouco tempo, então até pra ser produtivo no Patriotas eu tô com dificuldade aí, mas a gente chega lá, a gente é velho, mas a gente se dedica. Não, até quem tiver ideia e sugestão, manda pra gente. Vocês sabem que a gente gosta, que a gente é bem aberto a isso, que vocês acham que falta, que se pode melhorar, manda aí pra gente e sigam lá. Então, Arthur, como é que faz pra achar? Eu nem sei como é que faz pra achar direito. Tem que buscar NE Patriotas, é assim que faz? Buscar como no Facebook, no Twitter, é meio que auto-explicativo lá no Instagram, é só entrar na busca e botar NE Patriotas que você vai nos achar. Falei que eu não sabia, o Arthur respondeu que é auto-explicativo, Sidney, nós estamos velhos. Tá bom. Bom, outro recado aqui é o pessoal do Super Ingressos, nosso parceiro que vende ingressos para NFL, Arthur. Estamos já com ingressos à venda, já tá valendo, já pode entrar lá para comprar. Todos os jogos já estão à venda, inclusive para a temporada. Cara, quem quiser, quem tiver algum interesse em assistir jogo, Super Ingressos é mais que confiável, né, meu? Pois é, nossa parceria com o Super Ingressos, que no passado deu muito certo, volta de novo na temporada 2018. Então quem tiver interesse, quem já estiver planejando para ir para Foxborough para assistir um jogo dos Pets, já pode comprar no Super Ingressos, é muito confiável, partida de pré-temporada, temporada regular. E se tudo der certo, playoffs vão estar disponíveis no Super Ingressos.
Exatamente. Então, para quem quiser, já tá rolando lá. Se tiver dúvida, algum problema, entre em contato com a gente, que a gente ajuda a fazer o trâmite com o pessoal do Super Ingresso. Tem a Gisele lá, que sempre bate papo com a gente. Não tem problema nenhum. Sidney, 2 coisas que o Arthur falou até agora me fizeram puxar para esse próximo assunto. 1, coisas que o pessoal sempre pediu pra gente. E 2, realizar sonhos. Tá pra sair uma novidade aqui no Patriotas. A gente não pode falar ainda, que não é 100% ainda, mas tá muito perto. E que é realização de sonho nosso até se der certo, né, cara? Exatamente. Vocês fiquem ligados aí. Felipe já deu a dica. Tem a ver com o que Arthur falou aí de ingresso, de jogo. Costura, né, de um acordo que a gente tá fazendo aqui, que se der certo vai ser uma novidade muito legal de integração propriamente dita aí do Patriotas com a galera e com os Patriots envolvidos aí. Então vamos ficar de olho que deve vir coisa boa. Ó, não podemos falar muito mais que isso. Vocês sabem que a gente gosta de sempre vir falar quando é real, mas aguardem novidades, torçam aí. Acredito que no próximo podcast do Draft que a gente tiver semana que vem, a gente já tem uma novidade muito legal pra dar pra galera. E só isso que eu posso dizer. Vamos pro programa. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey. Vamos começar então esse programa, gente. Como eu disse, foi complicado, então pode ser que algumas coisas a gente não concorde completamente, outras sim. Vamos tentar fazer esse programa funcionar. Primeira coisa que eu queria ouvir de vocês é uma coisa que eu tô muito encucado aqui desde quando aconteceu esse negócio do McDaniels ter ficado, Sidney. Você acha, assim, ele ter ficado, pra mim, acho que pra vocês também, já é quase que óbvio que pelo menos eles querem fazer essa transição de Belichick pra McDaniels. McDaniels deve ter ficado pra uma hora sim virar um head coach dos Patriots. Você acha que, pra mim essa transição tá perto, quem ouviu os outros programas aí sabe. Vocês acham que já vai ter uma mão bem maior aí do McDaniels na escolha desse draft? Será que ou vai ser muito só o Bill Belichick, ou vai ser mais no quarterback que ele vai dar a mão dele? O que vocês acham disso aí, hein? Eu acho o seguinte, eu concordo com você que esse fico do McDaniels tem a ver com essa transição. Concordo que também não vai demorar tanto assim. Mas assim, a mão do McDaniels nas escolhas, não. O que eu acho que deve acontecer a partir de agora, partindo do pressuposto que é verdade aquela história de que agora o Belichick ia passar pro McDaniels tudo que ele sabe, ia começar a ensinar, preparar ele para a sucessão, seria o McDaniels participar de tudo que acontece no processo do draft, tá presente, ver como o Belichick avalia jogador, ver como ele, o caseiro, escolhe, né, monta o board. Eu acho que isso ele vai estar presente assim para um aprendizado, mas de ir lá e escolher, eu quero esse jogador, eu acho que ainda não. Sei, mas e em caso de quarterback, Arthur? Porque, pra mim, o quarterback... Pra mim não tem mais janela, não tem mais gordura pra esperar. Pra mim, o quarterback que pra mim vem um quarterback é o quarterback que eles vão querer pro futuro, pra fazer a transição do Brady. Não seria interessante ter a mão do McDaniels, ele ser um dos caras aí que falar que é esse tipo de quarterback que eu quero trabalhar? Porque, afinal de contas, quem vai realmente trabalhar com esse quarterback no futuro vai ser ele, né? Então, para as demais posições, eu tô com o Sidney, eu acho que vai ser mais o Belichick mesmo resolvendo, mas como você mencionou, a posição de quarterback tem um diferencial, porque se esse for o planejamento mesmo de McDaniels assumir quando o Bill Belichick aposentar, vai ser o franchise quarterback do McDaniels. Então tem que ter o dedo dele nessa possível escolha, e eu acho que terá, até porque McDaniels é o nosso técnico dos QBs, e assim, nosso coordenador ofensivo, como todos sabem, e se for virar nosso head coach, já vai ter que conhecer o quarterback desde o momento da sua seleção. Então acho que na posição de quarterback seria interessante sim McDaniels participar desse processo e ter assim uma opinião que vai ser muito levada em conta por Bill Belichick. E é até interessante isso da gente falar de Josh McDaniels começar a entrar mais no processo de draft dos Patriots, é que em entrevista nessa off-season, Bill Belichick comentou que Josh McDaniels estava participando de Pro Days, observando prospectos, e um dos repórteres falou, perguntando que ninguém estava vendo o McDaniels, ninguém sabia onde ele estava e onde ele não estava, e Belichick falou, estamos cobrindo muito bem os rachos. Ou seja, McDaniels já está mais envolvido nesse processo de escolha, nesse processo de draft, e como eu acho, como você acha, como o Sidney acha, tem tudo para virar o sucessor do nosso querido tio Bill.
Agora, tem uma coisa, me dá um medo quando vocês falam de McDaniels e quarterback, porque pra quem Eu ia não falar lembra, isso. Em 2010 ele era head coach dos Broncos e o quarterback que ele selecionou na primeira rodada não concordei muito, não. Foi o Tim Tebow. Ninguém. Foi. Pois é, tá É na isso conta que eu do ia falar. McDaniels, Eu acho interessante ter a mão dele, ele meio que falar aí quem que ele quer, mas tem que ter uma bela supervisão do Belichick aí pra ele não fazer uma besteira de novo, né, cara? Exatamente. Bom, uma outra coisa aqui que a gente estava pensando é na questão de posições aqui, né? A gente vai ter que ir, até pra gente ter um ritmo desse programa, ter um rumo nesse programa, a gente vai ter que ter um parâmetro aqui pra gente conversar. Então o que a gente fez? A gente vai falar mais de posições onde a gente imagina que tem maior necessidades, aí onde o elenco pede mais. E também, né, Sidney, a gente fez uma divisão aqui de aonde nós três aqui, acreditamos que essas posições devem sair mais alto, mais no começo no draft, mais no meio e mais no fim. Porque senão ia dar um programa de 3 horas, a gente tá falando um monte de jogador e que é mais fácil a galera ir lá e ler na internet por aí, esse tanto de preview que tem, de review que tem de jogador. Então a gente entendeu aqui que offensive tackle e linebacker são posições que, no nosso entendimento, de novo, para deixar bem claro, devem sair em primeiro e segundo round, né, Sidney? Pro meio do draft, a gente tá pensando aí em defensive end e cornerback. E mais pro fim do draft, que a gente não tem round 4 e 5, lembrando disso. Então, 6º e 7º round, a gente pensa mais em running back e receivers, que são posições onde já tem bastante gente ali e deva vir alguém para fazer elenco ali, para trabalhar para um futuro próximo, então. Aí, tem um problema, você falou, aí você que está ouvindo fala, mas não tem, vocês não falaram de quarterback. Quarterback é a grande coisa aí, né, Sidney? Porque vai encaixar em algum desses lugares. Aí tem gente que acha que é no primeiro round, tem gente que acha que é no segundo, tem gente que acha que é no terceiro. E como a gente fez um programa semana passada, a gente nem vai falar muito de quarterback aqui, porque a gente teve um programa especial deles ainda. Exatamente. Tem 2 agravantes pra gente não tratar dos quarterbacks hoje. Um que já falamos no programa passado. O segundo que talvez seja a posição mais difícil de identificar em que local do draft eles vão pegar, se é que vão pegar. Então, para não ficar uma coisa totalmente às cegas, a gente preferiu, e já tendo um programa que se falou muito de quarterback, a gente preferiu montar dentro desse esquema como o Felipe falou aí. Então, se você não ouviu, aconselho, tem um programa da semana passada, o 126, é só sobre os quarterbacks. Vale a pena ouvir. Vamos começar aqui pela minha posição preferida, que é linhas ofensivas, principalmente tackles. Aliás, quero aproveitar aqui para agradecer todo mundo da equipe, que a gente fez um trabalho gigante nesse draft, cada um pegou uma posição, cada um trabalhou na sua, foi um trabalho de equipe de verdade pra gente, desse estudo de draft que a gente veio. Vamos começar por tackle então, gente? É bom para situar a galera, já que a gente vai falar dessa posição, a gente meio que dá um panorama de como tá a situação dos tackles no elenco hoje, né? Boa. O Soder saiu, foi pro Giants, né, ganhar rios de dinheiro lá, então a gente ficou com quem? Ficamos com o Kennon, com o Garcia, que não jogou ano passado, machucado, com o Edward, que renovou, com o Jelks, o Ulrich John e o Matt Tobin, que são os mais recentes. Então, assim, tackle não falta no elenco. A questão é você saber se você avalia esses caras que estão lá como com condições de serem left tackles titular ou não. A questão é se juntar os 5 dá 1, né? Pra mim, com partes. Pra mim, bom, eu tenho esse negócio que é a posição que eu acho mais importante no futebol americano, eu tenho um negócio, vamos dizer, especial com linha ofensiva, então eu sempre tendo a achar que todo time tem que ir primeiro na linha ofensiva. Mas, Arthur, pensando aí nessa primeira escolha que a gente tem do primeiro round, se vier o McGlinchey, se sobrar, eu acho que tem que ir nele, cara, porque a gente tem essa necessidade de não saber quem de verdade é o left tackle dos Patriots, e o McGlinchey é disparado o melhor tackle desse draft, né, cara? Sim, eu concordo com você, o McGlinchey é disparado o melhor tackle desse draft, e um ponto positivo dele é porque na sua carreira universitária ele jogou tanto como left tackle tanto como right tackle, ou seja, já tem a noção de como jogar em cada uma das duas pontas da linha,
e que pode ser uma opção no decorrer da temporada. Se a gente vê que o Souza não tá indo muito bem, o próprio ele não tá indo muito bem, a gente pode inverter esse lado, que ele se sentiria confortável. Acho interessante também do McGlinchey é que ele é um ótimo bloqueador em corridas e que eu tenho assim, uma noção de que o jogo corrido passa muito mais da eficiência da linha ofensiva do que do próprio talento e potencial do running back. A gente pôde acompanhar isso com o LeGarrette Blount nas últimas temporadas, porque Blount em 2016, que ele quebrou aquele recorde histórico de touchdowns terrestres numa temporada, teve assim muito da sua produção por causa da linha ofensiva. E no ano anterior ele foi crucificado por grande parte da torcida, inclusive por mim mesmo, de que ele só conseguia correr 2 jardas, e foi ali no momento que a OL dos Patriots não estava boa. Então eu concordo com você, Felipe, se o McGlinchey sobrar ali na posição 23, o que eu acho difícil por ser o melhor tackle do draft, eu o selecionaria. Eu acho porque é um jogador que consegue fazer de tudo, como você diz, trabalha em corrida, trabalha em passe, trabalha na esquerda, trabalha na direita, mas ele também tem explosão, faz pulling, consegue manter, jogador forte. A única deficiência maior nele é jogador um pouco mais rápido, onde ele ainda precisa melhorar, principalmente porque ele tem que melhorar um pouquinho a velocidade dos pés dele, mas tem gente aí, muitos caras falam que ele tem potencial para ir para Pro Bowl de NFL, então acho que com certeza, não é nem acha, com certeza pra mim, se sobrou o McGlinchey, tem que ir nele, porque é uma questão de vida ou morte pra mim, pros Patriots, essa linha ofensiva, esse lado esquerdo, que lembrando, a gente perdeu o Solder, como o Sidney falou, mas perdemos o Fleming também, então nem o Fleming a gente tem ali, então é uma questão importante pra mim. Outro nome como você falou, ele só tem essa deficiência, aí é uma coisa que dá pra você trabalhar, né? Bota o Skarnecker lá pra lá. E ruim quando um jogador tem várias deficiências, sabe? Você já começa a descartar do primeiro round, né? Mas um outro problema que fique no jogador, isso aí você consegue trabalhar e superar. Exato, bem lembrado. Um outro nome interessante aí que deve ser primeiro, segundo round é o Connor Williams lá de Texas. Um jogador também, no geral, protege bem o blindside, mas é um jogador mais que tende a ser mais efetivo em corrida. Como o Arthur disse, é uma deficiência dos Patriots que pode ajudar muitos running backs, mas é por isso que ele está já abaixo do McGlinchey, que ele não é tão incrível assim nos passes. Agora, tem pés rápidos, atua bem quando a defensive end veloz, então é ao contrário aí da onde ele supre essa necessidade que o McGlinchey traria, e pelo jeito, Arthur, não precisaria pegar ele na 23, ele até pode acontecer de aparecer mais pra frente, mais pra trás, vamos dizer assim, se a gente der sorte. É um bom nome aí também, inclusive a gente nem falou dele nos textos, teve gente que pediu, falou, pô, vocês não acham que o Conor é um jogador bom? Achamos sim, é que a gente tentou diversificar os nomes aí pra não ficar repetindo toda hora. Mas é um jogador interessante também, né, cara? Sim, inclusive no mock draft feito pela galera lá do False Start, a gente do Patriota selecionou o Connor Williams na posição 31, e eu acho que seria uma boa aquisição aos Patriots também. Um interessante sobre o Williams é porque ele perdeu boa parte da temporada 2017 com a lesão. No seu ano de 2016, ele foi um destaque completo na Universidade de Texas, jogou realmente muito bem, um dos melhores da posição no futebol universitário, mas como ocorreu essa lesão em 2017, ele caiu um pouquinho no board. Eu acho improvável que a gente consiga vê-lo disponível na 43, mas se isso acontecer, seria uma sorte imensa. Sidney, uma coisa que tem um problema dele e que eu acho e que já nos leva ao próximo nome, muita gente fala que ele tem um problema sério, que ele tem um braço um pouco pequeno para ser tackle. Lembrando que o braço pequeno aí atrapalha porque você deixa o defensive end mais perto de você. Então quando você tem um braço longo, você separa mais o jogador do seu corpo. Então isso é uma característica física bem interessante que eles procuram em tackles. E é uma coisa que o Connor não tem, ele tem um braço um pouco pequeno. Então muita gente acha que ele pode até acabar virando um guard por causa disso.
E é um problema também de um terceiro nome que a gente vem falar aqui, que é o Colton Miller. Um jogador que muita gente gosta e muita gente não gosta, e muita gente acredita que ele vai virar o Colton Miller vai virar um guard na NFL. Então é um outro problema aí. São problemas físicos que, como a gente falou na semana passada dos quarterbacks, já começa, não é um problema que você consegue resolver com exercício, com treinamento. É uma coisa física que não tem muito o que fazer, né, cara? Exatamente, você também não pode ignorar as características físicas do jogador, né? A liga tá cheia de defensive ends muito com envergadura muito alta. A gente tem um exemplo em casa que é o Trey Flowers. Os tackles da NFL sempre comentam que ele tem braços muito longos e é difícil você encostar nele. Então um tackle, se ele não consegue encostar direito no defensor, ele não tem domínio sobre ele, então é complicado. Então assim, você draftar um cara e colocar ele numa posição que o próprio biotipo dele não favorece, não seria muito inteligente. Do Colton Miller, Arthur, é uma questão um pouquinho diferente. Eu acho que até pode ter ficado um pouco confuso da forma que eu coloquei. O do Conor é mais essa questão do braço. O do Colton Miller é assim, ele é um jogador muito rápido, mostrou muita agilidade, atleticidade até no Combine, foi muito bom em broad jump, em 40 jardas, fez muito bom, até ele subiu no board de muita gente por essa situação que ele teve no Combine. A questão é que mesmo com essa agilidade dele, ele sofre para trabalhar como left tackle, principalmente quando os caras vêm por dentro. Principalmente quando os caras são velozes. É por isso que falam que colocando ele no meio ali, tendo um center e um tackle do lado dele, ele vai trabalhar melhor, ele vai render melhor. E aí, assim, não acho que seria um problema trazer o Colton Miller. Eu não sou dos caras que não gostam dele, mas eu entendo como, se realmente isso acontecer, não vai suprir exatamente a nossa necessidade, né, cara? Porque guard a gente já tem, né, meu? Isso, perfeito, foi o que eu ia falar. Trazê-lo não vai suprir a nossa necessidade da posição de tackle, porque guard já está bem estabelecido que vai ser o esquerda e o Shaq mesmo na direita. O Colton Miller chegaria para ser reserva, então não faria muito sentido trazê-lo numa pique alta e gastar uma escolha de primeira ou segunda rodada ali a 43 com ele. No mais, sobre o Colton Miller, só trazendo um histórico do tackle, o último tackle que a gente draftou da Universidade de UCLA foi ano passado, que foi o Conor McDermott ali na escolha de sexta rodada, e o McDermott acabou indo parar nos Bills porque não passou nos cortes finais. Então assim, como você disse, Felipe, trazê-lo pode não suprir nossa necessidade, e eu, assim, com uma opinião mais pessoal, preferia o Conor Miller, ou, claro, se sobrar, o Mike na primeira escolha. Não, sem dúvida. CJ, como você lembrou aí dessa situação, até por isso que a gente trouxe aqui tackle para esse nível de jogadores mais urgentes, porque a gente realmente provavelmente vamos precisar de um titular, né, cara? Não é um cara para vir se desenvolver, é um cara que consiga, da forma que der, entrar para suprir uma necessidade forte que a gente tem, né, meu? Exato, porque se você olhar, a gente ficou com o Edel e até tentou renovar com o Flame, mas ele acabou saindo, que são dois caras que jogam na posição de right tackle. Que eles entraram muito em substituição ao Cannon quando o Cannon se lesionou. Eles não vêm jogando como left tackle. E não achem, como a gente já até falou em outros podcasts, que é só você mudar o cara de lado e ele vai jogar do mesmo jeito. Não é. Jogar de right tackle e left tackle é bem diferente. Com até o exemplo que eu não lembro quem deu, acho que foi o Arthur que falou. É como você que é destro e escovar o dente com a mão esquerda, né? Você jogar de right tackle e jogar de left tackle. Muda o lado de tudo, né? Muda tudo. Então, a não ser que o Garcia volte desse problema de saúde que ele teve e se mostre um cara assim capaz de ser titular na NFL, ou você vai ter que adaptar o Edel para aquele lado. Caso não, também é uma necessidade urgente a posição do left tackle. Próxima posição, na verdade, das altas que a gente entende é linebacker, que eu sempre vou repetir, estou há 3 anos falando disso, a gente precisa de um linebacker, pelo amor de Brady. Bom, como que tá a situação aqui? A gente tem Marquise Flowers, Grigsby, Hightower, Landy, Roberts e Van Noy. Van Noy e o Hightower são os que são mais titulares aí. Hightower tem esse histórico de lesão que a gente nunca pode esquecer. Você nunca sabe quando o Hightower vai estar em campo na temporada inteira. Então é um problema sim. E é uma situação que também, imagino que vocês concordam comigo, até porque a gente colocou essa posição alta, que a gente precisa de alguém que chegue para jogar.
Não dá mais pra trazer linebacker que vai se desenvolver, falta aí uma ou duas temporadinhas. O cara tem que vir fazer, porque a gente viu o problema que foi linebacker o ano passado e nos últimos anos. Um nome que seria ótimo é o Harold Landry, de Boston College. Mas esse aí, se sobrar, pode abrir a champanhe, porque é vitória garantida. Então a gente nem vai falar muito dele, porque é quase impossível ele sobrar pra gente. Temos dois nomes aqui interessantes para primeiro e segundo round aí, gente. Que é, primeiro, vamos começar pelo Rashaan Evans de Alabama, que só esse nome Alabama já dá uma estrelinha no cara, né? O coleguinha do Hightower aí, né? Não sei se chegou a jogar com ele, mas é do mesmo programa. A gente já sabe que é treinado pelo Nick Saban, que é uma escola que meio que você, quando vê que é de Alabama, pode assinar com o olho fechado. Você sabe que o cara vem de um programa muito sério. Os Patriots gostam muito disso, o Belichick conhece muito bem. Então, o Evans, ele talvez seja o cara que tá mais nos mock drafts ligados aos Patriots nessa escolha 23. Não dá para garantir que ele vai estar disponível, mas há chance sim disso acontecer. E eu já vi vários mock drafts colocando o Evans nos Patriots. Ele é um cara para jogar ali no meio, como linebacker. É um cara muito atlético, um cara que ataca a linha de scrimmage se precisar, um cara bom contra o jogo corrido, consegue pressionar o quarterback. Então ele pode fazer assim a função que o Hightower faz, digamos assim, né? O Hightower eu acho um linebacker bem completo, eu acho o Evans é meio nessa linha aí. Tá, bom, e faz blitz também, né, Arthur? Consegue, como o Sidney falou aí, consegue ajudar também na pressão do quarterback, que é um outro problema que a gente sabe que existe, né? Sim, nessa última temporada de senior, ele acabou o ano com 6 sacks, que é um número assim expressivo para um inside linebacker. E outra coisa interessante do Evans é, como a gente mencionou, ele veio de Alabama, treinado por Nick Saban, e foi 3 vezes à final do college, ou seja, já é um jogador com uma certa experiência em partidas grandes. E ele também visitou os Patriots, foi um daqueles jogadores que foi a New England, foi às instalações do time, tem ali um workout privado com Bill Belichick. Tem duas coisas nele que me preocupam, que me fazem ter uma preocupação maior nele. Uma é que ele também tem um histórico de lesão. Isso é um medo grande que eu tenho de ser mais um cara, mais um linebacker que vai chegar lá e não vai conseguir jogar e a gente continuar com um problema. E o segundo é que, vamos dizer, a principal coisa que ele precisa melhorar no jogo dele é a cobertura no passe. Uma coisa que a gente praticamente não tem quem faça. O Marquise Flowers mostrou alguma coisa ali, algum talento, mas a gente precisa ver se ele realmente consegue fazer isso. E ele também é muito usado em special teams. Essas duas coisas me deixam um pouquinho com medo, Sidney, dessas duas coisas mais negativas do Evans. Mas assim, eu concordo que ele precisa melhorar, mas ele tem, digamos assim, as ferramentas para isso, né? Se ele fosse um cara que a característica física dele não permitisse, você dissesse, não, esse cara não tem como evoluir aqui nesse setor, mas ele é jovem, ele tem como melhorar nisso aí, treinado, né? Com 1 ou 2, 3 off-seasons ali, ele já vai estar, talvez, suprindo essa deficiência aí. Já o outro nome traz isso pra gente, né, Arthur? Que é o Vander Esch, de Boise State. Uma das principais coisas que ele faz é conseguir cobrir o jogo aéreo, conseguir marcar jogador. Que, ao meu ver, é uma das coisas, uma das principais ali características que a gente precisa pro nosso grupo de linebacker. Isso, eu sinceramente me faz ter um pouquinho mais de gostar um pouquinho mais do Esch por causa disso. Eu acho que é uma necessidade muito grande que a gente tem, cara. Vamos falar um pouquinho do Vander Esch de Boise State. Pois o Leighton Vander Esch de Boise State tá ali na mesma situação do Evans, cotado para sair na segunda metade da primeira rodada, e ali vigorando nas piques dos Patriots ele pode estar disponível. Como você disse, sua principal característica é o talento na cobertura, é um jogador que consegue ler muito bem os olhos do quarterback adversário, e que isso é uma função que a gente não tem estabelecida no time de quem vai fazer em 2018. Outra coisa importante do Vander Esch é que ele pode jogar em todas as descidas. Não é aquele jogador que só vai aparecer no terceiro down ou no primeiro down. É um jogador que vai estar por completo dentro do campo. Um ponto negativo dele é que, como ele vem de Boise State, que é um programa menor, apesar disso ele só teve 1 ano como titular, que foi nessa sua última temporada. Então ele não teve assim um período maior para se provar como um jogador de ponta, já que só conseguiu destaque nessa sua última temporada. Bom, um terceiro nome que a gente tem aqui é um cara que deve ser mais segundo round, que é o Lorenzo Carter de Georgia.
E uma das comparações dele, Sidney, é com o Jamie Collins, que já mas aí, como eu disse de Alabama lá, acende uma luzinha aí a hora que a gente escuta isso, que a gente sabe o quanto o Collins era importante pra gente, né, cara? O Collins era incrível do ponto de vista atlético, né? Pena que não cruzou muito as ideias dele com as do Belichick. Mas é exatamente isso que se fala do Lorenzo Carter. Fala-se que ele é um jogador que ele costuma dizer que ele joga de sideline a sideline, ou seja, pela ponta, pelo meio, onde você colocar ele ali no front seven, ele atua, como era o Jamie Collins, né? A gente cansou de ver o Collins fazer tudo que era função ali. Então é um nome interessante, pode estar disponível até no segundo round, né? Não sei se na escolha 43, que seria a nossa primeira do segundo round, mas é um nome para você ficar de olho aí. Arthur, uma coisa que é interessante nele também é que cotado como prospecto de 5 estrelas quando ele foi para a universidade, ou seja, eles fazem esses rankings assim de jogadores que estão vindo do high school, e ele quando veio de high school já jogava muito bem, né? Sim, tanto ele como o Malik Jefferson, que é outro linebacker que vai estar presente nesse draft, foram um dos melhores cotados da posição para fazer a transição high school college. Eles não conseguiram o sucesso tão esperado que era previsto para eles terem na universidade, mas conseguiram produzir bem e devem sair ali pelo segundo dia de draft. Só para concluir do Lorenzo Carter, uma característica negativa dele é que ele não impressiona tanto como tacleador, que é uma tecla que o Felipe gosta de bater muito, e o Lorenzo Carter aí não é um dos mais inspirados fazendo tackle. Vim mais um que não consegue derrubar, eu não aguento. aí eu infarto. Bom, tem mais nomes, lógico, a gente fez texto sobre essas coisas. De novo, a gente vai de vez em quando parar pra lembrar aqui que não é porque a gente deixou de falar um nome que a gente não gosta, é exatamente pra encaixar e dar tempo pra gente falar de todas as posições. Desses que a gente falou, Sidney, eu gosto muito do que a gente ouviu do West. Acho que é um jogador do tipo de linebacker que a gente precisa. Um cara que tá ali nos 3 downs, que consegue fazer um pouco de tudo e principalmente cobrir o passe. Você tá comigo ou você vai mais de Evans? Não, concordo que seria, se for para escolher uma característica principal, eu gostaria que viesse um linebacker veloz, instintivo na cobertura, que pudesse jogar na terceira descida, marcando running backs, até tight ends. Isso que a gente sentiu falta, na minha opinião, muito ano passado. Obviamente a gente teve problemas contra o jogo corrido ano passado, o Super Bowl foi claro isso, mas que foi desesperador, digamos assim, em alguns momentos da temporada, você vê que os running backs conseguiam receber passes toda hora contra a nossa defesa. Então acho que eu concordo contigo. Arthur, você cuidou mais de linebacker nesse estudo. Esses 3 nomes aí tá de boa, ou você tem algum outro nome aí que você queria falar pra gente? Assim, para as primeiras posições, como a gente combinou aqui, falar primeira, segunda rodada, eu acho que são esses 3 aí. O Harold Landry é uma opção que muito difícil de acontecer, porque é cotado ali para sair no top 10, top 15, mas acho que a gente pode ficar de olho também no sleeper ali no segundo dia, que é o Josey Joel da Universidade do Iowa. E só para fazer uma perguntinha para você, Felipe, e para você, Sidney, é que tem essa chance, tem essa opção de a gente, por exemplo, selecionar, vamos dizer assim, o Evans ou o Ash na 23 e na 31, o que a gente não selecionou ainda está no board. Vocês selecionariam 2 linebackers na primeira rodada? Vou responder eu. Pelo que eu vi aqui, pelo que vocês me disseram, se tiver o Ash pra mim, eu acho que já deve render. Eu acho que a gente tem mais necessidade pra pelo menos trazer um de cada e cobrir mais o time inteiro. Eu concordo com o Felipe. Eu acho que pegando um desses 2 aí no primeiro round, dá pra pegar um linebacker mais pra frente no draft e endereçar com mais qualidade uma outra posição também. Hora da gente entrar em posições, nas 2 posições que a gente acredita que deva vir mais pro meio do draft. Vamos falar de defensive end, já que a gente acabou de falar de linebacker. Passa a situação do elenco aí, Cid. A situação do defensive end, às vezes as pessoas têm a ideia de que ela é desesperadora e eu não vejo tanto assim. A gente teve problema com sacks nos últimos 2 anos, para falar a verdade, mas a gente tem uns caras jovens aí que conseguem pressionar bem o quarterback, né? Então vamos lá, a gente tem o Trey Flowers e o Dietrich Wise, né, que talvez sejam os titulares hoje. Tem o Derek Rivers voltando de lesão, que veio com muita expectativa, mas não conseguiu jogar no passado. Temos o eterno Geneo Grissom, que já está lá há um tempão. Eric Lee, que chegou ano passado já com uma temporada em andamento, né, e conseguiu alguns flashes. E o Adrian Claiborne, que veio agora essa off-season.
Então, assim, temos jogadores, temos uma base jovem com o Rivers, Flowers e Wise, né? Eu espero que o Rivers esse ano consiga jogar. Então, assim, seria mais um jogador para reforçar isso aí. Então, talvez por conta dessa base, a gente não colocou o defensive end como prioridade, né? No primeiro e segundo round. Vamos falar deles agora. E lembrando que assim, os Patriots podem querer pegar, achar óbvio que eles podem, o nosso entendimento seja diferente do que eles têm, mas pra gente seguir o programa aqui, a gente vai seguir nessa. Claro que tem Arden Key de LSU, que é um ótimo jogador, tem o Marcus Davenport, também joga muito bem, mas nós vamos começar aqui com Sam Hubbard de Ohio State. Alguns dizem primeiro dia, outros dizem segundo dia, outros dizem meio de draft. Tá bem aberta essa questão do Hubbard, então por isso que a gente vai falar dele, que é sim um ótimo nome se vier. Que tem aí a primeira coisa, que ele já recebeu bolsa para jogar lacrosse, que como a gente falou no programa da semana passada, já é um belo de um asset pro Belichick, né, Arthur? Pois é, como a gente falou no podcast da semana passada, Bill Belichick tem uma ótima relação com o lacrosse, e o Hubbard recebeu uma bolsa para jogar lacrosse na Universidade de Notre Dame, mas ele acabou preferindo ir para Ohio State, ser treinado por Urban Meyer e jogar futebol americano. Bom, consegue identificar a bola muito bem, as jogadas ali, consegue ler muito bem, a leitura dele é muito boa e consegue usar o corpo dele, a agilidade, a rapidez dele, ele trabalha muito bem as mãos e isso faz com que ele seja muito difícil de ser bloqueado. Acho que essa é a grande questão do Hubbard, que é interessante, que é um jogador que pode chegar e ajudar muito a gente. Tacleia muito bem, mas tem algumas coisinhas aí, Sidney, que pode melhorar, que deve melhorar para conseguir virar um jogador mais constante, virar um titular, né? Na minha opinião, principalmente a questão da aceleração, né? Ele não é um cara muito bom de perseguição. Então, digamos que o running back consiga passar por ele, ou então que ele esteja atacando um quarterback dos mais rápidos aí da NFL, sei lá, um Russell Wilson, um Tyrod Taylor da vida. Então esse cara talvez não seja o melhor defensive end para perseguir jogador. Ele é muito bom em tudo isso que você falou aí, de pressionar o quarterback, pegar ele no pocket, se livrar do tackle, mas quando precisa correr atrás dos adversários, ele já perde um pouco de potência aí. E como a gente acabou de falar da situação, é um cara que deve vir para entrar na rotação mesmo, então de situações mais específicas, então deve render sim, tem tudo para vir e render se chegar em New England. Um outro nome, Arthur, é o Duke Ejiofor, acho que é assim que fala o nome dele, de Wake Forest, que também é um nome interessante pra gente, né? Pois é, as pessoas falam Wake Forest, não é um programa muito conhecido, mas só que os Patriots costumam vasculhar tudo que tem no mundo universitário para conhecer cada prospecto. Por exemplo, o Derek Rivers veio de Youngstown State, uma faculdade assim, quase ninguém conhecia, mas os Patriots foram lá observar um jogador e o trouxeram no draft. Então não é só porque o programa é menor quer dizer que o jogador é ruim. Ao contrário do Hubbard, o Duke Ejiofor se destaca pela sua boa aceleração. Tem aquele bom first step que a gente tanto falava do Dominic Easley, que acabou saindo dos Patriots. Ele faz uma boa leitura de jogada, ele identifica a bola rapidamente, tem uma boa base, excelente trabalho de mãos e também consegue taclear bem. Então é outro nome pra gente monitorar, não ali no começo da segunda rodada, na pick 43, mas eu já diria um pouco mais pra frente, na 63 ou na 95. Um problema dele é a questão de porte físico, né, Sidney? Ele vai ter que melhorar um pouquinho aí como que tá a questão física, a questão atlética dele, mas tem tudo pra isso. É uma das coisas que a gente fala que o cara consegue melhorar e se tornar um jogador bom. Uma coisa que me assusta um pouquinho na característica dele é que ele protege mal o edge, ele não tem uma eficiência muito grande cobrindo ali, protegendo o edge, que é um problema que a gente já vem encontrando principalmente ano passado, né? É um problema, na minha opinião, de muito tempo já. Eu sempre critiquei muito o Chandler Jones nesse sentido. Ele era um monstro pressionando o quarterback, mas quando você percebia que os times exploravam o lado dele na corrida, isso é uma coisa que a gente sofreu muito ano passado também. Vários jogadores tentaram ali, principalmente no lado esquerdo da defesa. Até eu lembro do Cassius Smart ali sendo explorado, o Eric Lee também. Então, assim,
precisa de alguém que jogue oposto ao Flowers e consiga segurar. Esse é um problema do Duke aí, como você falou. Eu não sei se é uma coisa que dá para consertar, assim, porque é uma questão que mexe com o físico dele também, né? Com a força, como você diz, o tamanho. Então, seria um probleminha aí caso ele viesse a ser draftado pelos Patriots, mas repito, como ele é um jogador que não vem com essa necessidade de ser titular, ele é até um cara cotado para sair 1 ou 2 rounds depois do Hubbard, né? Que foi o primeiro que a gente falou, não teria essa necessidade urgente, daria tempo de você trabalhar um pouco mais. Um terceiro nome aqui, que é um cara mais para depois, mas que pode aparecer como uma opção interessante, é o Jojo Wicker de Arizona State, Arthur. É um cara que tem velocidade, tem força, é muito inteligente, trabalha muito bem ali a inteligência do futebol americano de reconhecer jogadas também. Mas ainda precisa ser lapidado, né? É um cara que, se eles sentirem que o Wise realmente vai ter um crescimento, que o Rivers vai estar pronto para jogar, pode ser que seja interessante o Wicker para chegar e não ser tanto um impacto, mas para evoluir e se tornar, vamos dizer, um crescimento de primeiro ano e acabar virando um jogador melhor, né? Pois é uma aposta válida. É um jogador assim, para sair no terceiro dia, obviamente, aí nas nossas últimas escolhas, e como você listou essas características boas dele, mas realmente, uma coisa que ele precisa melhorar são suas técnicas para a posição de pass rush, que não são das melhores, mas como você disse, tendo tempo, não tendo essa necessidade de chegar e já jogar, como é da posição de tackle e linebacker, o Wicker pode se desenvolver bem. Mas assim, deixando claro, o Wicker já sai um pouquinho da nossa ideia aqui, que ele é mais para fim de draft provavelmente. Então, esses 2 nomes que a gente falou primeiro devem ser encaixam mais na nossa ideia de um draft quase que perfeito aí para New England. Próxima posição aqui é uma outra que tira um pouco, tem um pouquinho aqui, tem gente que concorda, tem gente que não concorda com o que a gente pensa que é cornerback. Muita gente acha que o Patriots vai pegar cornerback no primeiro round, já no começo do draft. A gente entende que dá para ser mais pro meio do round, do meio do draft, vamos dizer, porque da situação que a gente está hoje, né, Sidney? Principalmente pela vinda do Jason McCourty, deu uma aliviada, então ainda dá tempo de trazer um cara que precisa ser um pouco mais lapidado, que não precisa ser um titular absoluto, muito por essa situação, né? Eu acho que você tem uma base boa nos Patriots, né? Para relembrar a galera, nós teríamos hoje o Stephon Gilmore, o Jason McCourty e o Eric Rowe, talvez seriam os 3 principais. Atrás deles teríamos o Jonathan Jones, o Cyrus Jones voltando de lesão, o Lewis e o Wiltz, que seriam mais para compor o elenco ali. Então, assim, não é aquela coisa urgente, você precisa de um corner porque não tem quem botar no time titular. Se você pudesse trazer um corner de qualidade ou então um jovem aí para desenvolver e se tornar titular no futuro, ótimo, mas não seria aquela necessidade urgente, assim. Eu acho que sem o Jason a gente estaria numa situação mais preocupante. Mas com o Jason a gente tem experiência. Com o Jonathan Jones, por exemplo, a gente tem um cara que vem evoluindo todo ano. Com o Gilmore, a gente viu ali que dá sim pra confiar no Gilmore. A gente bateu nessa tecla e mostrou ali que dá pra confiar no Gilmore. Então, o Rowe, que consegue jogar tanto na ponta quanto no slot, não é o melhor jogador que a gente poderia querer, mas pra rotação é um bom nome. Então é o que eu disse, com a vinda do Jason melhorou a nossa situação, então por isso que a gente aqui vem colocar eles mais pro meio do round, mas não é impossível não acontecer no começo do draft vir um cornerback, sim, precisamos de um nome a mais. Vamos começar aqui, Arthur, com Perry Nickerson de Tulane, que é um pouco subvalorizado aí, principalmente pelo seu porte físico. É mais um daqueles jogadores que é baixo e que não é nem difícil dos Patriots escolherem, porque normalmente os Patriots pegam esses corners mais baixinhos. Mas isso faz com que muitos times não gostem de corners baixos. Então ele pode sofrer um pouco com um recebedor mais alto, mais forte, mas tem um histórico bom de faculdade, né? Sim, Tulane teve ótimos números, ele só cedeu apenas um touchdown em cada uma das suas últimas 2 temporadas, cedeu apenas um passe para 40 ou mais jardas nessas mesmas temporadas. Em 2017 teve apenas um jogo que cedeu 3 ou mais recepções, ou seja, o Nickerson tem sim números bons, e isso que você falou do porte físico dele tá baixando ele no board.
Não só isso, mas ele mostrou ser muito veloz, 4.32 no Combine, no 40 jardas. Teve uma segunda temporada onde ganhou menção honrosa no All-Conference USA. Já foi mencionado no Freshman All-American. Tem um monte aí, vamos dizer, de prêmios aí. All-American 2 vezes, na verdade, 2016 também. Tem números bons, tem aí uma capacidade boa para virar um bom jogador de NFL e encaixa nisso que a gente falou, de ser um cara que vem e não precisa ser titular agora, vai dar tempo de trabalhar. Tem o Jason McCoy, tem o Gilmore, tem jogadores experientes ali com bagagem para ajudar ele a se tornar um corner. Acho que o grande problema seria essa altura dele, mas que a gente trabalhou com o Butler baixinho aí por um bom tempo e a gente viu que na maioria das vezes funcionou. Então não é para ser um problema gigante, principalmente New England. Não vejo que eles acham isso muito importante na hora de escolher um cornerback. Uma outra coisa, Arthur, muito instintivo e inteligente, né, cara? Ele joga muito agressivo. Tem até um quê de Butler aí, a hora que a gente vai dar uma olhada em tudo que ele faz ali. Tem um quê de Butler esse jogador, né? Tem um quê de Butler. Butler é um jogador muito agressivo em sua passagem pelo New England Patriots. E instintivo também. Instintivo, como dar o melhor exemplo possível disso, foi aquela jogada no Super Bowl 49 contra o Seattle Seahawks. A interceptação que ele fez ali foi puro instinto. Um outro nome que a gente tem aqui, senhor Arthur, é o Holton Hill de Texas. Um jogador que tem tamanho, força, atleticismo, habilidade para encaixar em qualquer tipo de esquema na NFL, seja cobrindo, qualquer formato defensivo, o Holton deve encaixar. Isso já seria bem interessante, né? Pra gente ter um jogador versátil dentro desse grupo. Como a gente diz, o Rowe tá tentando fazer esse slot ir na ponta, mas ele ainda sofre um pouco com o slot. O Jonathan Jones é mais de slot. Então ter um cara que consiga se encaixar em tudo seria muito bom pra gente. Ele poderia ser aquele quinto nome para fechar nosso grupo de cornerback, porque eu acredito que ninguém aqui ainda acredita no Cyrus Jones. Vem de uma lesão complicadíssima no joelho e em sua temporada de calor teve um ano para se esquecer. Então o Rio de Texas poderia aí ser uma opção para ser o nome que fecha nosso grupo de cornerback. E como você disse, não tem essa necessidade da gente querer pegar ele e já botar para jogar. Ele pode se desenvolver e tem tudo para se desenvolver ao lado de jogadores experientes. Uma outra coisa interessante nele, tacleia bem, é agressivo, consegue se livrar de bloqueador muito bem, inteligente, consegue fazer o mirror, né, que eles chamam, que é aquela acompanhar bem a rota do jogador, consegue identificar e ali trabalhar bem em zona. Como eu disse, ele trabalha em todas as áreas ali. É um jogador que pode ser sim interessante para fim de draft, pode surgir como nome interessante para os Patriots. De pontos negativos, Arthur, ele ainda precisa trabalhar um pouquinho com agilidade ali com a bola, não tem ainda uma leitura de jogada muito grande, que são coisas que dá para melhorar com treinamento ali, com o training camp, uma temporada passada, depois que passar uma temporada. Normalmente é nesses atributos aí, nessas questões que o jogador começa a evoluir, né? Sim, ele às vezes também é hesitante em escolher o lado que vai tomar durante a rota do wide receiver. Como a gente mencionou, ele tem habilidade para jogar em todos os esquemas, mas ali no cover é um que ele ainda precisa evoluir um pouco mais. Mas só que isso, como você disse, se adquire durante o training camp, durante a off-season e também durante entrando nos jogos da temporada regular. Então é um prospecto que a gente poderia escolher no fim do draft para conseguir ir lapidando. Bom, se caso acontecer, como muita gente acredita, de vir nomes mais pro começo, tem Mike Hughes de Central Florida, tem Jerry Alexander de Louisville, tem o Josh Jackson de Iowa, tem bastante nome aí, se eles quiserem trazer um jogador que esteja mais preparado. Isso é daquelas coisas, né, Sidney, que é difícil da gente projetar, porque eles sabem ali o quanto esses jogadores podem entregar ou não. Eles estão diariamente com eles ali, então eles até uma boa forma da gente identificar como está o grupo se por exemplo vir um corner mais no começo, a gente já vai conseguir entender que o grupo dos corners não tá tão tranquilo, mas não tá mais complicado do que a gente imagina, vamos dizer assim, né?
Esse tipo de avaliação, assim, normalmente as pessoas concordam, né? Assim, quais são as necessidades maiores do elenco. Mas é como você disse, a gente não sabe o que é que o Belichick e a comissão técnica acham desse elenco. Às vezes são jogadores, por exemplo, o grupo de corner que a gente está falando agora, são todos jogadores bons, mas que falta alguma característica, digamos, que nenhum deles tenha na visão do Belichick. Então isso poderia motivar vir um cara antes no draft. Então, é como você disse, se vier um corner mais cedo, é sinônimo de que ele avalia o grupo bem diferente da opinião geral. Entrando agora nas posições que a gente entende que vão sair mais pro final do draft, pela necessidade de não ser tão grande, nem vamos dizer alta nem média, uma necessidade mais de preencher elenco ali. Lembrando que a gente tem Bolden, Burkhead, Gillislee, o Jeremy Hill que chegou agora, o White e o Devlin de fullback. Bom, Bolden é special teams, consegue ali de vez em quando, a hora que precisa ele tá ali para ajudar, mas o negócio dele é special teams. O Burkhead e o White são os dois mais titulares aí. O White pela versatilidade dele, o Burkhead também mostrou muito disso e pela renovação, então a gente entende aí que o Burkhead vem para jogar. Vamos torcer para ele ficar saudável a temporada inteira. E o Gillislee é aquela nossa incógnita que a gente não sabe ainda o que eles pensam do Gillislee. Com o Hill, a gente até falou disso já em podcasts passados, a gente entende que vai ter aí um terceiro cara que chega no draft para brigar 3 por 2 vagas, que seria o Gillislee, o Hill e um próximo nome, até pela característica deles. Vamos trazer 2 nomes aqui então. Vamos começar aqui com Akrum Wadley de Iowa. Vamos lá, Arthur, o que a gente tem do nosso querido Akrum? Certo, Felipe. O Akrum Wadley, ele tem a característica de running back que os Patriots costumam procurar ultimamente. Desde a saída de LeGarrette Blount, a gente pode acompanhar isso, que Bill Belichick está preferindo não mais jogadores aqueles búfalos de estilo Blount, que quebram tackles, que jogam pelo meio da linha ofensiva, não. Ele está procurando mais jogadores versáteis que podem atuar nas demais faixas do campo. E o Wadley se encaixa muito bem nisso. Além de, claro, correr com a bola com estilo de fintas, de dribles, de fazer o adversário perder tackles, muito semelhante até a John Lewis, o Wadley tem um quesito que também recebe passes, e é bom fazendo isso. Então, além de oferecer isso de correr, ele também pode receber passes vindos do backfield. Um quesito negativo nele, que ainda tem que melhorar em seu jogo, é a proteção ao passe. Mas com ali a tutela de Ivan Fierce e de outros jogadores dos Patriots, mais todo o corpo técnico, ele tem tudo para suprir essa necessidade, essa carência. E ele tem um diferencial aí também, que ele faz special teams também se precisar, né? Então já ajuda bem aí, como a gente falou, desses 3 nomes aí que ele deve entrar na briga por 2 vagas, já vai ser aí uma estrelinha a mais para ele, que a gente não precisa nem falar aqui o quanto o Belichick gosta disso. Sidney, você tem aí o Justin Jackson de Northwestern, né? Que é um segundo nome pra gente pôr aí. Exato, né? Até só queria falar que esse draft, ele tá sendo muito elogiado na posição de running back. Dizem que até terceiro e quarto round você consegue pegar jogador para vir e jogar, ser titular. Mas deixar claro que o que a gente tá falando aqui nesse momento é de sexto, sétimo round, ou seja, jogador que chega para brigar por vaga no elenco, brigar por practice squad, para tentar ficar ali na NFL, né? Então, pensando nisso, eu trouxe um nome que é um pouco no estilo que o Arthur falou. É um cara mais de agilidade, um cara mais rápido, que é o Justin Jackson. Ele não é um running back de quebrar tackle ou entrar pelo meio da linha. Ele é um cara mais focado na terceira descida, né? De pegar a bola em espaço no open field, que eles chamam, e tentar com sua agilidade fazer com que os defensores errem. Ele vem da universidade, ele estudou na Universidade de Northwestern e ele teve mais de 1.000 jardas em todas as temporadas que passou lá. No total, na carreira universitária dele foram 5.440 jardas e 42 touchdowns. Então, assim, é um cara que produziu lá em Northwestern, né? O grande defeito dele, o problema, é que ele é um cara considerado muito magro para jogar na NFL. Ele é um cara muito forte. Então, assim, isso já dificulta demais para os times terem uma visão do Justin Jackson correndo ali pelo meio da linha. Seria um cara que, se ficasse no elenco realmente, era para você colocar ali do lado do quarterback na terceira descida, correr rotas como wide receiver, um screen, alguma coisa do tipo, porque a agilidade ele tem. Agora, físico talvez seja o grande problema dele para se manter na NFL. Aí temos uma outra posição aqui que a gente demorou para chegar num consenso,
de necessidades ali para encher o elenco. Pensamos em várias posições e chegamos num consenso de que wide receiver seria uma boa trazer um jogador, mas por uma questão, por um motivo. Vamos passar aqui, ó. Quem que a gente tem hoje? Kenny Britt, Philip Dorsett, Julian Edelman, Chris Hogan, Cody Hollister, Jordan Matthews, Riley McCarron, Malcolm Mitchell, Cordarrelle Patterson e o Slater, que na verdade é mais um Special Teams. Dentro desse grupo aqui, que é um grupo grande, tem esses nomes mais desconhecidos que vão brigar por vaga, então seria um nome aí também para brigar por vaga. A gente entende que a grande necessidade seria de um sucessor para o Edelman, que está na hora já de começar a pensar quem que vai ser um cara mais pro slot. Então temos alguns nomes aqui, lembrando, fim de draft, tá? Arthur, você tem o Braxton Berrios de Miami, certo? Sim, o Berrios de Miami, que além de ser um recebedor, eu acho que assim, jogadores que são escolhidos mais no fim do draft não são mais assim para atuar em special teams, que tem multifunções, que são mais versáteis. Porque para brigar por um espaço na NFL, ainda mais wide receiver sendo escolhido lá para a sexta rodada, tem que ter um diferencial. E o Berrios tem que retornar punch. Ele retornou 47 punts em Miami e foi bem na função e viria assim para brigar pelo slot. Jogar ali no slot, foi inclusive comparado com o Danny Amendola no site da NFL e viria para tentar sua vaga não só como recebedor, mas sim como retornador, porque a gente está escasso nessa posição, como eu já disse anteriormente, Amendola e Luiz saindo. Um quesito ruim do Berrios, que ele precisa melhorar, é que ele tem pouco sucesso correndo com a bola de recepção, tem problemas com blocos, e a gente sabe que New England é conhecido por ter recebedores que bloqueiam bem, e também foi assim apelidado com o braço de T-Rex pelo site da NFL, e isso não é muito bom. Essa aí é boa, mas pelo menos ele morde a galera. Sidney, Arthur puxou aí que nesses casos de sexto round, sétimo round, trabalhar com o special team sempre faz diferença. A gente até falou disso aqui agora nos running backs. E a gente tem o Quadri Henderson de Pittsburgh, que também faz isso, e tanto em punch quanto kickoff, e que pode ser uma ótima sugestão para ele ficar, né? Exato. Quando você entra num elenco que está até bem recheado de wide receiver, você precisa mostrar alguma coisa que ajude a garantir uma vaguinha ali, né? Principalmente falando de sexto round. E o Quadri Henderson tem isso que você disse. Ele é bom retornando punts e kickoffs, né? Isso até acontece na NFL, que alguns jogadores são bons retornadores, mas de um aspecto só, ou só punt ou só kickoff. Ele faz os dois. Ele é um cara muito rápido, muito ágil, tem todas essas características exigidas, né, para retornador. E é um cara também que você pode desenvolver ele para jogar no slot, por conta justamente dessa agilidade, dessa rapidez dos pés que ele tem. Uma faceta interessante também do Henderson é que ele corre com a bola, né? Às vezes ele alinha como running back ou faz aqueles revés e corre bem com a bola. E tem uma estatística interessante que diz que em 32% das tentativas de corrida dele, ou seja, um terço mais ou menos, foram para mais 10 ou mais jardas. Ou seja, ele é um cara que alinhando no backfield também consegue ser problema para a defesa. Nem tudo é coisa boa pro Henderson, né? Tanto que ele está cotado pro sexto round. Ele tem alguns pontos bem negativos aí também. Em 2017 ele teve só 17 recepções na temporada inteira, então ele não conseguiu se destacar no ataque, né? Só nos special teams. Ele é um cara que não tem corrido rotas avançadas, ou seja, rotas mais complexas, são rotas bem simples, acho que ele executa. E outro problema, né, que talvez seja aí o maior deles, é que ele tem as mãos pequenas, exemplo do que o Arthur falou do outro lá, que tem os braços curtos. O Henderson tem as mãos pequenas e já tem 5 fumbles sofridos na carreira, e a gente sabe que em New England fumble é sinônimo de problema. Bom, pro Henderson aí, pelo que a gente viu, tem aí um flash de que pode ser um jogador interessante, muito pela vinda do Patterson, né, do Cordarrelle Patterson, que é um jogador que faz special teams, que é um jogador veloz, que consegue correr com a bola, está no radar dos Patriots um jogador desse tipo, tanto é que trouxeram o Cordarrelle. Então seria aí uma opção de repente de ter um cara a mais aí que possa fazer slot e ser nesse estilo, também pode ser interessante, por isso que a gente trouxe o nome dele pra cá. Bom, a gente vai ficando por aqui. É bom lembrar, né, Cid? A gente até falou, mas nunca é demais lembrar que
Não dá pra falar todos os nomes. Tem nome que, se você acha que é bom, não quer dizer que a gente acha que é ruim. É mais pra encaixar no programa, tudo. E a gente foi muito lógico, né, cara? De pensar muito na necessidade de trazer o nome, muito olhar nessa questão de altos, médios e baixos aí que podem sair no draft, pra gente conseguir ter um programa um pouco mais conciso, né? Draft sempre envolve um pouco de adivinhação e de chute, né? Então a gente tentou estabelecer critérios antes e focar nesses critérios, separar posições de começo de draft, posições que a gente acha que vai no final, nomes também dentro desses parâmetros. E é sempre bom recomendar que, caso o nome que você goste e se encaixe nesse round que a gente acha que vai sair não esteja nesse podcast, ele pode ter aparecido nos nossos posts que saíram ao longo das últimas semanas falando só do draft. Então dá uma sacada lá nos posts, a gente vai colocar o link também no podcast, porque se o nome que você gosta não está aqui e se encaixa nesse perfil, pode ser que ele esteja lá nos textos. E outra coisa, Arthur, lembrando de novo, a gente não falou dos quarterbacks, porque a gente falou semana passada, mas vai entrar quarterback nessas escolhas aí também. Só nos resta saber agora se sai no começo, meio ou fim. E eu tô acreditando que sai ali terceiro round pra mim. Eu acho que é um nome ali e pra mim vem o Laulera. Pra mim, eu vou ficar que vem quarterback na primeira rodada. Eita. Por um motivo que a gente até não comentou no podcast passado, mas eu acho interessante falar aqui, é porque jogadores escolhidos na primeira rodada têm um ano a mais no contrato de calouro, tem aquela option do 5º ano, e para quarterback ainda mais vale muito, porque você pagar um valor pequeno para um jogador que, como se o quarterback chegasse no 5º ano nos Patriots, ele provavelmente já estaria começando a ser titular com a aposentadoria do Tom Brady. Então eu acho que vem no primeiro round sim, e se fosse apostar o nome, eu iria de Mason Rudolph. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que vai acontecer. Sidney, a gente volta semana que vem para falar desses escolhidos, então, né? Aí a gente vai conseguir realmente falar desses jogadores sem precisar contar com a sorte, com a adivinhação. A gente vai poder estudar esses nomes e vir aqui para realmente falar desses caras que foram escolhidos, que serão futuros Patriots, certo? Esperamos que com 4 escolhas nos 2 primeiros rounds e não com trade downs aí de rodo, como o Belichick gosta de fazer, né? E não com 28 escolhas no 7º, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, gente. Mais uma vez, obrigado a todo mundo pela audiência, vamos dizer assim, por sempre ouvir a gente aqui, principalmente off-season. A gente volta semana que vem. Valeu, Arthur. Valeu, Felipe. Valeu, Sidney. Bom draft. Abraço, Sidney. Abraço, galera. Até mais. Our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in Old Clutch Vinatieri.